Download Podcast dessa semana, tenho o prazer de receber o professor de oratória, Milton Costa Júnior. Como é que tá, Milton? Tudo bem? Ah, barata. Tudo ótimo. Grande prazer ter você aqui com a gente, né? Pra gente poder bater esse bate-papo aí sobre oratória. Gostaria que, inicialmente, Milton, você contasse pra gente como tudo começou, como a oratória efetivamente ela chegou até você ou você chegou até a oratória? Como é que foi? Eu nem sei se eu cheguei até a oratória ou se ela chegou até mim. Desde muito garoto, eu sempre fui muito falante e cantante. Curioso que acho que já era um presságio de que eu seria um professor de oratória. Eu tinha uma prima, uns 2 anos mais nova que eu. Na ocasião, eu estava com uns 5 anos de idade e ela estava aprendendo a falar. Só que falava muito enroladinha. E aí minha mãe contava que você ensinou ela a falar. Bastou ela ficar cerca de umas 2 semanas em casa, ela virou uma tagarela. Mas olha só, ser bom em oratória não é ser tagarela. Mais do que falar bem, é preciso ouvir. Com certeza. Sensibilidade, né? Total. Também. Né? Me diz uma coisa, ô Milton. A oratória para você, né? Explica aqui pra gente se eu estiver um pouco equivocado. É o dom da palavra? Tem que ter o dom da palavra? Ou existem técnicas que vão levar você a aprimorar cada situação? Conta pra gente. É claro que se a pessoa já tem uma inclinação, um certo dom para falar bem, isso ajuda bastante. Mas é muito mais do que isso. É muito mais a absorção das técnicas do que propriamente o dom. Quem já tem um certo dom, seja para falar, seja para cantar, às vezes a pessoa entra numa seara de comodismo. Então deixa de evoluir. Perfeitamente. E aquele que busca essa expertise em falar melhor, talvez tenha um enfoque maior, tenha uma perseverança maior para conseguir a excelência nessa arte, que é a arte de falar bem. Com e certeza. As técnicas estão intrincadas nesse processo dessa busca por querer melhorar o processo da fala. Porque a fala não é somente a parte cognitiva, o que você conhece, o que você fala, o que você aprendeu a falar. É muito mais do que isso. Que a gente precisa do aparelho fonador. Então você precisa articular as palavras. E como as palavras são proferidas? E que voz é essa que te representa no momento que você fala? Como é a reprodução dessa voz? Exato. Tudo isso está no contexto da oratória. E me diz uma coisa, Milton. Então, pelo que a gente está conversando aqui, é mais transpiração do que inspiração. Sim, Boa, muito verdade? boa essa, porque você transpira mesmo e respira. Porque Exato. respiração é o combustível para a fala. Sem respiração, não tem como falar. E Exato. transpiração é essencial. E a pausa no momento certo, né? Isso. Na verdade. Exatamente. Acho que a grande questão, né? Me corrija aí se eu estiver equivocado, em todas as situações assim, da vida, é a gente saber dar a pausa no momento adequado, para você não, de repente, não atropelar. O que você sabe dizer para a gente sobre isso? A pausa é muito importante para que você consiga usar melhor os seus recursos vocais, não só para isso, para que você não atropele também o outro com o qual você está falando, o seu interlocutor. E mais do que isso, mesmo que você não tenha um interlocutor diretamente com você, que aqui no caso você está falando comigo, eu com você, eventualmente seremos um interlocutor Exato. do outro. Mas tem um interlocutor que está lá assistindo. Então, você usar a pausa, você permite que o seu interlocutor reflita sobre o que você está dizendo. Então, uma pessoa que fala de uma forma em que ela não dá essa pausa para que o outro pense, reflita, é aquela fala muito acelerada, sabe? Que o cara vai falando o tempo todo, blá, 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 blá. A pessoa não pega o fio da meada e se desinteressa pelo seu discurso. Então, Com certeza. A pausa serve para você provocar o ato de refletir sobre o que você está falando. Provocar isso no outro. Instigar. Isso. Então, é para você falar melhor e é para permitir a reflexão sobre o que você está falando.
Perfeitamente. Me diz uma coisa, Milton. Na música, o silêncio também é considerado. Tem momentos que a pausa também é considerado música, né? Dentro de um contexto. Sim. Né? E na questão aqui da oratória, você acha que a pausa ela está sempre atrelada na questão assim não somente da respiração, mas naquele momento em que ele vai reconstruir as ideias para chegar a um outro assunto ou para poder instigar mais o espectador? Como é que é? Conta pra gente sobre isso. É bastante de tudo isso que você falou, e eu pegaria pelo âmbito das intenções de comunicação. Perfeito. Então você precisa usar intenções de comunicação para dizer o que você quer dizer com a real intenção. Porque as mesmas palavras podem ser ditas de forma diferente. Eu posso dizer, eu vou lhe deixar a medida do Bonfim, não me valeu. Mas fico com o disco do Pixinguinha, sim. E o resto é seu. Eu posso dizer, eu vou lhe deixar a medida do Bonfim, não me valeu. Ah, mas fico com o disco do Pixinguinha, sim. O resto é seu. É a intenção. Então você trabalha pausa, né, o espaço que há de ligação entre uma palavra e outra. Algumas palavras você aglutina rapidamente, fazendo elisões com essas palavras. E se você quer fazer uma determinada ênfase, dependendo do tipo de intenção que você vai usar essa pausa de forma diferente. Então, assim, você pode dizer poucas palavras de forma diferente. Sempre vai depender do que você vai falar, para quem você vai falar, com que objetivo, para usar a intenção de comunicação correta. Perfeito. Te respondi? Com certeza. Milton, outra coisa. Eu queria saber o seguinte, voltando assim nessa questão assim da pausa, né, a sensibilidade, você acha que ela tem que ser trabalhada mais à medida que a pessoa que, no caso, está estudando, né, a oratória, está fazendo algum curso, ou o camarada ele vai desenvolvendo isso aos poucos? Como é que é isso? Fala pra gente um pouco. Olha, é uma excelente pergunta. Pergunta essa que nunca me fizeram. É curioso que eu leciono para inúmeras pessoas, já tive dezenas, centenas até de alunos, mas ninguém nunca me fez essa pergunta. Sensibilidade, a gente quando fala de sensibilidade, a gente vai para o movimento da arte. E a arte é esse movimento visceral, é de dentro para fora. Com certeza. Então, até para você mexer com esse lado da sensibilidade é bem complexo. Porque tem pessoas que me procuram para fazer oratória porque têm dificuldade para falar em público. E tem situações que são bem nocivas até. Tem pessoas que não conseguem crescer na vida profissional porque tem muitos bloqueios para falar em público. E isso está no interno da pessoa. O que provocou esse bloqueio nessa pessoa? Então, para acessar, às vezes, essa área, não é tão simples assim. Tem um viés terapêutico nisso. Então, tem pessoas que vão procurar uma psicoterapia para conseguir vencer esses problemas. Certo. Alguns psicoterapeutas indicam um curso de oratória para ele conseguir falar melhor. Então, essa questão da sensibilidade, é preciso a pessoa querer trabalhar e estar aberta a trabalhar essa sensibilidade. Porque existem inúmeras questões intrincadas nisso que bloqueiam a pessoa. Certo. Né? Questões, vamos concordar, que bloqueiam as pessoas para usar a sensibilidade. Então, pode ser uma coisa lá da infância, um trauma que ela ficou e ela não acessa. Não deixa vir esse movimento visceral da arte e a sensibilidade está ali a toda prova, querendo emergir, e a pessoa represa. Não deixa vir. Ou conceitos, preceitos familiares, né? Muitos preconceitos também. A gente viveu, sim, ainda vive, ainda temos muitos resquícios de uma sociedade machista, patriarcal, em que você é homem, você não pode fazer muitos movimentos para falar porque isso não é legal. Então entra essa coisa de sexualidade. Enfim, a gente precisa se esvaziar
de tudo isso Aqui para trabalhar a tá sensibilidade. mudando, né? Algum Não tempo dá, pra cá. tá mudando, ainda bem, porque não tem como trabalhar a sensibilidade se o camarada fica muito travado. Isso tanto para o homem quanto para a mulher, independentemente. Então, Perfeito. é preciso acessar esse interno. É preciso lidar com questões internas para poder trabalhar essa sensibilidade que está muito ligada ao sensorial. E é por isso que a programação neurolinguística me ajuda como ferramentas nesse momento. Seria já o nosso próximo tópico, né? Gostaria que você comentasse sobre essa programação neurolinguística. Você leciona isso nos seus cursos? Como é que é essa questão toda? Eu nem me considero assim um cara com tanta expertise assim em PNL, que é a programação neurolinguística, mas eu usava alguns recursos da PNL intuitivamente. Certo. E eu parei para pensar assim, não, eu não quero mais usar intuitivamente. Eu quero usar com uma certa propriedade. E aí eu fui estudar. Aí fiz um practitioner em PNL. Fiquei satisfeito com o curso que fiz. Tem problema de falar qual foi o curso? De forma alguma, Então, pode falar à vontade. Eu fiz o practitioner da PNL no INAP, que é o Instituto de Neurolinguística Aplicada, que fica ali na Praia do Flamengo. Fiz esse curso e ali eu aprendi o quanto desse sensorial nos favorece na comunicação, porque você usa os seus sentidos a favor da comunicação. E mais que isso, a gente percebe a predominância dos sentidos nas pessoas, porque você pode predominantemente ser mais auditivo, ou mais visual, ou mais sinestésico. Certo. Enfim, então a gente consegue perceber melhor qual é essa predominância nas pessoas com as quais você lida. Consequentemente, você consegue fazer da sua comunicação uma comunicação mais implacável, em que você consegue acessar mais fácil, quem sabe até democratizar mais essa comunicação por meio das ferramentas da PNL. Me diz uma coisa, Milton, a empatia é uma das, creio eu que seja uma das questões fundamentais também, né, para o profissional da oratória. Me diz uma coisa, quando ele está ali na atividade em si, né, ministrando uma palestra, você acha que aquela perspicácia, né, que ele deve ter, aquela sensibilidade que a gente estava conversando aqui, para poder captar se o público está embarcando com ele naquele assunto, se ele está conseguindo seduzir o público, como é que é essa questão? Fala-se muito das engrenagens da comunicação do feedback, né? Porque o que são as engrenagens? A comunicação é o emissor, a mensagem e o receptor. Então a comunicação só acontece na plenitude se eu emito uma mensagem, você compreende plenamente essa mensagem que foi emitida por mim, mas eu percebo que você compreendeu, porque eu tenho esse retorno. E aí o feedback, quando se fala em feedback, as pessoas pensam logo assim, você entendeu? Aí o cara diz, entendi. Será que entendeu mesmo? Entendeu, mas não compreendeu. Talvez não. E aí como você vai perceber o feedback? Você percebe feedback na oralidade, mas você também percebe feedback na comunicação não verbal. Então, enquanto você está fazendo uma atividade como essa que você exemplificou, você está observando o seu entorno, as pessoas. Que tipo de reação as pessoas esboçam no momento em que você está falando, em que você está comunicando? E aí você vai observar exatamente, é o não verbal, é o semblante, é o olhar. Então, isso tudo é conexão. Não se comunica pensando só em você, no que você está falando. A comunicação acontece nessa plenitude quando você percebe de fato o outro. E nessa engrenagem é uma coisa muito simultânea, porque você fala, daqui a pouco você me ouve e a gente troca isso o tempo todo e a gente tem que observar. E numa situação em que você está como um palestrante, por exemplo, e que as pessoas estão ali te ouvindo, te assistindo, o que você faz? Você joga para o público um pouco dessa energia e tenta perceber essa vibração de volta. Ter esse feedback, que não necessariamente vai ser o feedback falado. Pode ser o feedback no não verbal. Ô Milton, e qual o momento que o profissional da oratória ele percebe que ele conseguiu envolver o público? Ele percebe. Em que momento ali da palestra, né, ou do seminário, né, qual é o start ou de repente uma mola propulsora? Opa, é por aí que eu vou. Né?
Como é que é isso? Porque a questão é o seguinte, melhorando a pergunta. Às vezes, quando a gente está vendo um pessoal assim, tocar música ao vivo e tal, o camarada começa a tocar, aí ele percebe assim, um determinado público, uma faixa etária, ele começa a tocar algumas músicas condizentes com aquela faixa etária. De repente tem um público de 70 anos, 60 anos, aí ele vai tocar uma música mais condizente com aquela faixa etária. Aí 40 anos e tal. Ele temperatura, né? A temperatura. Em que momento, né, o profissional da oratória ele consegue... Opa, é por aí que eu tenho que ir. Boa pergunta. Essa percepção que falei anteriormente é muito importante. Essa liga de você estar ali o tempo todo observando. Feedback, trazer o feedback. Sobretudo, reações, mas que você provoque as reações. Eu acho que você precisa pensar em provocar essas reações. É curioso, essa sua pergunta me leva a uma questão. Às vezes você olha para o público que está te assistindo e aí você observa um determinado semblante e aí você acha que o semblante não é tão favorável, tão positivo. Às vezes a pessoa está assim, enquanto você está falando. E ela cerrou o senho, botou a mão assim. E aí você, acho que não está gostando. Uma incógnita. Eu acho que não está muito boa essa temperatura. Aí, de repente, você tenta mudar, e talvez nem seria o caso de você mudar. A pessoa ela está reflexiva sobre isso. Então, é preciso ter esse cuidado dessa questão do feedback que eu comentei, de você perceber, de estar conectado, colocar o teu sensorial a favor, de não superestimar, né, um determinado semblante. É tentar perceber nas entrelinhas, mas jogar com as palavras. Sobretudo, tirar um pouco do holofote só de cima de você e jogar um pouco esse holofote no público. Porque eu posso fazer uma pergunta para o público, não necessariamente o público precisa me responder. Mas no que eu faço essa pergunta e jogo a pausa, tá entendendo? Perfeitamente. Acabei de fazer agora com você. Então, o público já se sente narrado, já se sente estimulado. Consequentemente, ele vai me dar uma resposta mais positiva. E não necessariamente é falando comigo. Agora, numa interação mesmo, de uma sala de aula, em que a tua relação é mais estreita com o aluno, que você faz pergunta e que às vezes você até cobra respostas, e aí você vai perceber se ele realmente está estimulado pelo teu contexto ali, pelo teu diálogo, pelo teu tom de voz, pelas nuances que você usa com a sua voz. Porque se eu não tiver uma voz sempre grave, no momento que eu iniciar o discurso, até o momento que a gente terminar a entrevista aqui, ninguém ali vai querer continuar assistindo essa entrevista, porque vai ficar cansativo. Perfeito. Então, é o seguinte, você acabou já de me dar uma pré-resposta, né, para a pergunta que eu vou lhe fazer. O timbre também é muito importante, né? O timbre, né, do profissional da oratória. Naquele momento que ele está ali comentando, que ele está palestrando, né, o timbre da voz, né, que o público vai estar ali escutando, você vai conseguir cativar, de repente, mais o público, né, com o timbre da voz. Agora, a questão é o seguinte, Milton, eu percebo que de uns anos para cá, né, o ser humano, em geral, ele está ouvindo muito com os olhos, né? A gente estava conversando aqui antes da entrevista, né? E estávamos comentando que das novelas que eram transmitidas no rádio, né, há décadas e décadas atrás. E, na realidade, tinha toda aquela questão da imaginação e a gente acabava educando mais o ouvido. E com essa questão dessa evolução tecnológica, que hoje tudo é mídia, né, tudo é imagem, eu não tenho certeza, mas eu creio que os ouvidos não estão sendo muito bem treinados e educados. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Novamente essa questão do sensorial e das percepções. Porque numa interação,
Você está num processo de comunicação, então, ou você tem uma interação face a face, ou você tem uma interação somente por áudio. Então, dependendo do tipo de interação que você tiver, que vai ser uma linguagem muito específica, você vai usar a comunicação a favor desse tipo de interação. Então, se eu vou mandar somente um áudio, eu tenho que favorecer essa interação usando a especificidade para falar somente por áudio. É por isso que existe o rádio, existe a televisão, e existe a interação face to face, não é isso? Então, todos com as suas linguagens muito específicas. E trabalhar essas especificidades é o grande barato para você conseguir trazer ao público. Mas está faltando realmente um pouco dessa conexão, porque as pessoas, nada contra tecnologia, informática, muito pelo contrário, sou super a favor, o uso está aqui, meu celular, todos os dias eu tenho contato aqui com alunos e tudo mais, isso é ótimo, estreitou relações, maravilhoso, mas a gente tem que ter um cuidado com o paradoxo, porque ao mesmo tempo que estreita relações, afasta também. Exato. Porque você observa que as pessoas não estão se conectando mais pelo olhar, porque as pessoas ficam o tempo todo aqui. Tá? Então, ver e ouvir e tentar não substituir, mas conectar essas duas ações é muito importante. Tá? E não dá para ficar fragmentando o tempo todo essas ações, porque parece que fica incompleto. Porque a pessoa está vendo, mas será que ela está ouvindo tudo que ela está vendo? Ou a pessoa está só ouvindo, mas eu não preciso ter a imagem, senão não. Peraí, se não tem imagem, ouça. E ouvir uma escola. Isso é uma escola. A imagem, na verdade, está totalmente impregnada no discurso. Porque o radialista, quando faz rádio, ele usa o corpo. Você não está vendo o radialista. Hoje tudo bem, que tem as rádios que mostram lá os radialistas. Você não está vendo o radialista, o cara está fazendo ali rádio, está lendo um determinado texto, mas ele vai usar o corpo. Né? Porque se ele pega um texto para ler e fala assim: por que certas pessoas conquistam a atenção de todos enquanto outras não conseguem ser ouvidas nem em uma pequena reunião? Mas ele pode usar o corpo. Por que certas pessoas conquistam a atenção de todos enquanto outras não conseguem sequer ser ouvidas nem em uma pequena reunião? Você usou o corpo, você usou o sorriso, você usou o semblante, com isso você deu colorido. E para o bom ouvinte, ele consegue captar isso daí, ele imagina, né? Perfeito. Então você dá colorido à sua expressividade. Então, para expressar alguma coisa, você tem que usar o seu corpo, a sua voz, a sua mente, a sua alma. Porque, cara, tem que botar tesão no que faz. Com certeza. Não adianta querer falar muito bem em público, mas não botar entusiasmo, não botar tesão. E não é nem de mais e nem de menos, é na medida certa, sempre de acordo com o público. Te respondi? Com certeza, amigo. Mas uma coisa, Milton, voltando na questão de timbre, né, porque a gente estava comentando aqui que o público ele fica... Você consegue cativar, né, o profissional da oratória consegue cativar também o público pelo timbre da voz, pela impostação. Quais são os cuidados, né, que você tem com a sua voz, que você costuma indicar? Pelo menos você comentar alguma coisa sobre isso. Né? Cuidados assim que você julga assim, primordiais para o profissional da oratória. Bom, tem os profissionais de fato da voz, né? Tem pessoas que procuram um curso de oratória porque quer falar bem, apenas falar bem, porque vai fazer uma apresentação, ou quer montar um vídeo no Instagram, qualquer coisa parecida. Talvez ele não seja o profissional da voz. O profissional da voz vai ser o cara que trabalha com veículos de comunicação. Um professor é um profissional da voz, porque o cara usa a voz para lecionar. Um cantor é um profissional da voz. Enfim, há de fato os profissionais da voz. Aqueles que usam a voz todos os dias e por um longo período. Então, o aparelho fonador precisa de cuidados para você ter essa qualidade dessa voz. Perfeito. Então, vamos lá. Fumar é tudo que um profissional da voz não deve fazer. Bebida em excesso, então, nem se fala. Ok, eu também gosto de beber uma cervejinha com os amigos ou eventualmente tomar um vinho. Isso faz bem? Faz.
Mas tudo é uma questão de equilíbrio, Equilíbrio. sem excessos. E claro, se eu vou usar a voz muito intensamente, eu não vou beber antes de usar, porque não é recomendável. Além disso, exercícios. Exercícios para projeção vocal. Você até falou da impostação, porque a impostação era o que se usava lá na década de 50, 60, até no início da década de 70, os locutores tinham as vozes impostadas. Exato. E a impostada é aquela voz aqui, que o cara põe a voz assim, né, bem encorpada, né? É. O cara vai dizer YD, não é? Botava aquela voz aqui, e a voz ficava meio que gutural aqui o tempo todo. Essa é a voz impostada. Só que o teu aparelho não consegue resistir por muito tempo esse tipo de forçação, porque é forçado a voz impostada. Não, a voz tem que ser a tua voz natural, que sai no sopro, né? Porque o que é a voz? É passagem do ar pela laringe. Então você tem que conhecer essa mecânica, esse mecanismo, para você saber que voz é essa que você está usando. Evitar tomar gelado demais também. Sempre beber água misturada. Se for Rio de Janeiro, Rio 40 graus, dá para você beber água natural só. Você mistura, não põe água estupidamente gelada, que não vai ser bom para um profissional da voz. E faça exercícios de articulação, de projeção vocal, enfim. São muitos, que os fonoaudiólogos estão sempre trabalhando. Com certeza. Milton, é verdade que alguns alimentos, né, devem ser evitados, né, anteriormente a alguma apresentação, alguma palestra, né, porque tem alimentos que de repente não vão contribuir, né, para que a voz saia daquela maneira que o profissional da oratória está esperando. Conta pra gente sobre isso. Gostei da palavra que você usou, evitados. Eu não gosto do proibido. É proibido proibir. Se você fala não pode de jeito nenhum, é proibido, é pior, porque aí o cara vai querer fazer. Exatamente. É evitar. É igual ao vício de linguagem, você evita, você não proíbe os vícios de linguagem. Se você evita, a tua oratória fica melhor. Evitar, por exemplo, o chocolate. Se você vai trabalhar muito intensamente a voz, o chocolate ele é mais pastoso, ele provoca mais o ressecamento. Perfeito. Então, não é o ideal, porque provoca um pouco de muco também, né? Essa região de laringe, faringe, e a pessoa acaba pigarreando. E pigarrear é uma agressão, porque aqui a gente tem as pregas vocais que ficam nessa posição, por onde passa o ar, e elas vibram, e ali vai emitir o som, né? E para que haja essa vibração, essa saúde vocal, você precisa estar com a sua laringe, com a sua faringe muito boa, né? Então, se você ficar pigarreando, você vai batendo as cordas vocais. Quando você pigarreia, você bate as cordas vocais. Perfeito. E agride. É por isso que quando a gente está tossindo, a gente rapidamente fica rouco. Porque está agredindo. Está batendo o tempo todo. Então, o chocolate, ele aumenta o muco na região ali da laringe, da faringe. Café em excesso também não é bom. Tem que ser evitado também. Evitado, principalmente se você tiver que usar a sua voz muito intensamente. Eu bebo café todo dia. Eu não estou proibido do café. Mas eu tiver que fazer um trabalho com locução e em seguida ainda vou cantar, eu também sou cantor, se eu ficar tomando café o dia inteiro, não é tão bom assim. Tá? Agora, tem alimentos que são bons, como a maçã. A maçã. A maçã tem propriedade adstringente, né, que o Com oposto, certeza, né, de deixar o muco, não. Ela limpa. A maçã limpa, é melhor. Milton, você notou que de alguns anos para cá, desde que você começou a trabalhar efetivamente assim, com oratória e até a cantar, que a gente vai chegar lá, né, nesse seu outro lado assim, de músico, né, de cantor, você percebeu, notou que a sua voz ela se alterou um pouco, percebeu assim que efetivamente, será que você ficou com algum calo nas cordas vocais? Como é que é isso? Me corrija aí se eu tiver equivocado. Tive pólipo uma ocasião. E por incrível que pareça, não foi devido à minha atividade, nem com locução, nem com o lecionar, tampouco com o canto.
É porque eu, durante um tempo da minha vida, há muitos anos, eu trabalhei numa central de atendimento. Eu era um profissional da voz, eu falava o dia inteiro. Só que nesse lugar em que trabalhei, eles não respeitavam muito os intervalos, porque um profissional da voz, pelo certo, ele tem que trabalhar 50 minutos falando e parar 10 minutos. E não era isso que acontecia. Isso é o mínimo ou é o máximo? 50 minutos é o máximo. O máximo. Para você ter pelo menos 10 minutos de intervalo. Você imagina o que é você ficar falando direto 1h30. O intervalo entre ligações era de 5 segundos. Nossa. Você acaba com o seu aparelho fonador. Você acaba. Então eu tive muitos problemas devido a esse tipo de trabalho que eu fazia, que era uma exploração muito grande. Nossa. Eu prefiro não citar o nome, mas era isso que acontecia. Então, é uma questão mesmo de cuidado que deveria ter da própria empresa, e não tinha. Então, a gente precisa ter cuidado, principalmente o profissional da voz, em fazer repouso vocal, quando necessário for. Você pode perceber que está muito exaurido, e aí o que você tem que fazer? Procura o profissional. Você vai procurar um fonoaudiólogo, você vai procurar um otorrinolaringologista para você se cuidar. Então, assim, profissional da voz tem que procurar sempre esses especialistas. Percebeu que alguma coisa não está bem, procura. Zelar pela ferramenta de trabalho dele, que é a voz. Exatamente. É verdade. Mas é muito pouco que acontece comigo de eu perder, ficar fônico ou qualquer coisa parecida. Salvo se eu tiver gripado, qualquer coisa parecida. É uma mudança de tempo, brusca, aí a gente sente um pouquinho. Newton, e o seu lado como cantor? Você falou aí também que é músico. Como é que isso começou na sua vida? Na realidade, você falou que sempre, a gente estava conversando também antes, né? Você comentou que a sua família foi sempre musical, né? Que seu avô também era músico. Meu avô era seresteiro. Meu pai e minha mãe não eram musicais. Não eram músicos, mas eram musicais. Cresci ouvindo muitas músicas no vinil, ouvindo rádio direto. Eu nasci em 1966, então quem é dessa época acordava ouvindo rádio. Rádio era o despertador, até a Rádio Relógio. Rádio Relógio. A gente ouvia Rádio Relógio Federal. Enfim, eu cresci nesse lugar de muita música, de ouvir muitas canções, de muitos cantores. Então eu me apaixonei tanto pela comunicação da radiodifusão quanto pelas músicas que eu ouvia no rádio. Eu tinha 3 anos e eu já cantava canções do Roberto Carlos, porque os LPs do Roberto Carlos furavam na Rádio Vitrola, que minha mãe ouvia repetidas vezes. Então as músicas foram de chiclete, colando aqui. Foi educando o seu ouvido fixando, também, já desde menino. Então tinha uma hora que eu não aguentava mais ouvir Roberto Carlos, mas você fica, grava. E atualmente você está desenvolvendo algum projeto musical? Está cantando assim, em algum lugar? Tem alguma coisa em vista? Conta pra gente. Não, eu canto eventualmente, às vezes a convite dos amigos. Tenho muitos amigos da música e aí me convidam para uma participação. E aí eu sempre vou e participo. Mas eu não vivo de música, Mas não vivo sem música. Com certeza. Música então, é o combustível da vida. É uma necessidade, é uma coisa que me faz falta. Se eu ficar muito tempo sem cantar, eu tenho que ir em algum lugar, ou alguém tem que me convidar para eu cantar. Você tem predileção por algum estilo musical? Eu gosto de música brasileira, de música popular brasileira. Tenho um trabalho assim mais ancorado no samba, samba, bossa nova, o samba canção, o samba de raiz. Maravilha. Eu amo o samba de raiz. O pagode, década de 80, início de 90. Os pagodes que surgiram depois, alguns me agradam, outros nem tanto. Não sou muito chegado em música sertaneja, mas eu gosto da música regional. Por exemplo, eu amo Zé Ramalho. Perfeito, sabe? Com certeza. Gosto das canções de Zé Ramalho.
Enfim, Fagner, também gosto de Fagner. Sensacional. E é uma coisa meio que sertanejo também, né? Já as duplas sertanejas já não são muito do meu agrado. Então, sou bem eclético para música, mas com algumas restrições. Milton, voltando na questão assim, da oratória, você ministra cursos também? Você leciona em algum lugar? Como é que é? Conta pra gente. Sim, eu trabalho no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o famoso SENAC, já há bastante tempo, há 14 anos. E aí no SENAC eu formo locutores e apresentadores e eu ministro aula da disciplina que a gente chama de unidade curricular de comunicação oral para o curso de locução. Nessa unidade curricular eles aprendem as linguagens de rádio, auditório e TV comigo. E também o curso A Arte de Falar em Público, na mesma instituição, também professor de comunicação oral. Eu não deixo de ser um preparador vocal também, porque trabalho com fonoaudiólogos há quase 2 décadas. Além de SENAC, eventualmente, a Casa Firjan me chama para fazer um trabalho. Eu criei um curso dentro da Casa Firjan durante a pandemia, que foi no formato online de comunicação e oratória. Tenho também a Arte da Palavra Oficinas, a ARPA, que foi... Curso seu. Foi uma ideia concebida por mim e pelo meu querido amigo Flávio Carpes. Um beijo, Flávio Carpes, se estiver me vendo aí. Então, nós concebemos essa ideia. A ARPA é um conceito, a Arte da Palavra, porque os nossos alunos começaram a querer ir ao encontro de outras vertentes da comunicação e não só o que eles aprendiam com a gente dentro do SENAC. Aprofundar mais, né, então, nos estudos. Esse aprofundamento, a gente começou a levar isso para a Arte da Palavra Oficinas, que hoje funciona só no formato online, mas eventualmente eu faço atividades também no modelo presencial, em que eu alugo uma sala específica para levar a oratória, o workshop de comunicação assertiva, entre outras atividades. Um curso de extensão, né, que você ministra. Me diz uma coisa, como é que faz para os nossos telespectadores entrarem em contato, para eles procurarem o curso? Isso, me acha lá no Instagram, miltonjr.89, no Instagram. No Facebook eu estou como Milton Costa Júnior. Tá? Vai acontecer um workshop de comunicação assertiva em setembro, em 2 sábados, sábado dia 16 e 23 de setembro, com um encontro intermediário online no dia 20 de setembro. Tá? Isso tudo pelo canal da Arte da Palavra Oficinas. Na verdade, é um curso presencial, ou melhor, um workshop presencial. Isso. É uma imersão em comunicação assertiva. Você vai aprender a dizer não, por exemplo. Maravilha, Nilton. As considerações finais. Quer deixar mais algum recado aí para os nossos telespectadores? Uma dica, né, para quem está querendo começar, já está pensando em migrar para essa área tão fascinante que é a oratória? Bom, comunicação eu considero uma ciência, embora alguns teóricos se contraponham à comunicação como ciência, mas a comunicação é uma ciência do aprendizado, sobretudo interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Não tem como você fazer absolutamente nada nessa vida sem comunicação. Então a gente vai usar a comunicação para tudo. E hoje todo mundo precisa falar bem em público, não só numa interação face a face, como essa aqui, como numa interação veiculada, como essa que você está levando para os seus seguidores do podcast. Então, busquem aprimoramento na comunicação de vocês, porque vocês vão levar isso para a vida toda. Você vai fazer um processo seletivo, por exemplo, alguém vai te entrevistar. Então, minimamente, você tem que saber usar o seu corpo, a sua voz, se expressar de uma forma harmoniosa, sem precisar usar palavras difíceis, muito clássicas. Pode usar o coloquial, vai cair muito bem. Espontaneidade, né? Espontaneidade, mas sempre usando a comunicação a seu favor, não contra você. Maravilha, Milton. E só falando de comunicação, porque a comunicação também tem a comunicação do corpo, né? Aqui, ó, A Linguagem Secreta do Carisma. É um livro que eu li recentemente e que eu sugiro. E pode ser um livro de cabeceira. Aprenda a dominar a comunicação verbal e não verbal para cativar as pessoas
e atingir os seus objetivos. A linguagem secreta do carisma. Do carisma. Tá? Autor Vanessa Van Edwards. Oh, maravilha. Milton, foi um grande prazer ter aqui você com a gente, tá? Espero que mais para frente a gente combine um outro encontro, que eu acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Barata, o prazer foi meu. Eu agradeço a você e a toda a equipe de produção desse programa e desejo a vocês sucesso nessa empreitada e que você receba muita gente boa aqui. E o que o nosso povo precisa é de comunicação. Comunicação é algo muito importante na vida de todo mundo. Com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Download Podcast. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações. Download Podcast. Nos encontraremos aqui.